No episódio passado, nós falamos sobre economia em crescimento no metaverso. O interesse de empresas e pessoas pelos universos digitais, gerando transações milionárias, compra e venda de itens intangíveis como uma peça de roupa ou uma casa em um jogo eletrônico, uma postagem em rede social, um vídeo, uma música ou uma imagem digital. Mas se alguém está disposto a pagar por algo, é preciso que haja uma forma de garantir que o item tem apenas um dono, certo? Mas como garantir o direito à propriedade de algo como arquivos de JPEG, MP3, MP4, HTML? É para isso que serve o NFT. Você já ouviu falar nele, certo? É a sigla para o termo Non-Fungible Token, que em português significa token não fungível. Uma espécie de comprovante eletrônico de posse certificado por blockchain, um sistema coletivo de rastreio de informações na internet que funciona como um cartório digital. No ano passado, o mercado de NFTs movimentou cerca de 23 bilhões de dólares, de acordo com a startup DappRadar, de monitoramento de transações em blockchains. Em março de 2021, a obra Every Days, The First 5,000 Days, do artista Beeple, foi arrematada por 69 milhões de dólares, valor próximo do pago por pinturas de grandes nomes das artes plásticas como Monet, Van Gogh e Picasso. Neste ano, uma das milhares de imagens geradas aleatoriamente por computador da famosa coleção Bored Ape e Yacht Club foi comprada por cerca de 16 milhões de reais. Vamos falar agora sobre como os NFTs mexem com o mercado da arte. E para isso, eu recebo Byron Menezes, CEO da Metaverse Agency, primeira agência e galeria de arte brasileira focada no segmento de arte digital. Byron, obrigada aí pela presença para a gente conversar de NFT. Muito feliz de ter você aqui no MetaCast. É uma honra aí estar com você nessa sua iniciativa, né? Eu acho que é muito importante, né? Uma emissora, né, como a CNN, assim, alocar um pouco de atenção aí nesse assunto que certamente vai fazer parte da vida de todo ser humano nos próximos anos, né? Com certeza. E Byron, para começar, queria saber de você, assim, o Chico Science, ele estava certo? Os computadores fazem arte e os artistas fazem dinheiro? Então, falando em Chico Science, existe até uma curiosidade muito grande, né, sobre o nome do movimento, né, que era o Mangue Beat. A ideia original é que se chamasse Mangue Beat, né, que é a unidade básica, né, do computador, né? Só que a imprensa entendeu diferente, né? A imprensa entendeu Mangue Beat, né, que é batida, né? Então, originalmente era para o nome do movimento ser até mais tecnológico do que já era, né? Então, é uma coisa que meio que passou desapercebida. Mas, assim, a minha visão, né, sobre o computador, né, não apenas o computador, mas o hardware, né, como um todo, como um meio de criação, é que é uma ferramenta, né? E, assim, o básico, a unidade central de todo o processo, né, é o cérebro humano, né? Eu acho que assim as sinapses criativas é que elas determinam o processo, né? Determinam o construto, né? A construção de uma obra, de um poema, de uma música. Então, assim, pincéis, telas, monitores de computador e demais coisas, elas funcionam como suporte, como ferramentas. E nesse caso, eu entendo que o computador é uma ferramenta de trabalho, né? Mas é uma ferramenta, obviamente, adequado enfim, ao momento que a gente está, né? De criações, né? E obras de artes digitais. Inclusive, quando a gente pensa em NFTs, boa parte, né, dos NFTs que estão bombando, eles fazem parte do que a gente chama de arte generativa. É realmente isso? Ou precisa ser uma arte generativa? Ou o JPEG também está tendo a mesma projeção? Porque eu acho que os grandes, eles vão evoluindo, né, conforme o tempo. Queria que você explicasse um pouco como funciona esses NFTs que a gente acaba vendo aí na mídia e que estão realmente sendo, enfim, vendido por milhões de dólares. Então, a arte generativa, né, assim, basicamente, é um nicho, né, dentro dos NFTs, né, porque, como você disse, o NFT ele é uma excelente forma de você transformar um ativo artístico digital, né, em algo que possa ter um certificado de autenticidade digital,
que tem a possibilidade de você transacionar esse bem, esse ativo digital, né? Seja comprar, vender, transferir. Então, isso se aplica para diversos tipos de arquivos, né? E diversas modalidades. A gente costuma falar muito, né, sobre a questão das obras digitais em si, né, criações digitais, mas também o NFT ele funciona muito bem para as outras linguagens, né? Performances artísticas, performances que antes eram efêmeras, vídeo arte, né? Então, assim, você tem bastante aplicabilidade, né, além da arte digital. E na questão assim, da arte generativa, como eu te disse, é um nicho, né? É uma arte, muitas vezes, praticada com um tipo específico de artista, né? Que é o artista que trabalha com códigos, né? Ele municia, né, a plataforma, né, com informações, com linhas de programação, com código, né? E através desse recurso ele consegue resultados assim belíssimos, né? Um exemplo desses é a própria Mônica Rizzoli, né, que eu participei e criei a estratégia de lançamento dela lá na Artblocks, em setembro do ano passado. Que foi um estouro, né? Conta pra gente como foi. Basicamente, foi 30 milhões de reais em 32 minutos. 32 minutos, meu Deus do céu. Exatamente. Mas existem histórias de bastidores, né? Óbvio que naquele momento o mercado estava bastante aquecido, né, para a arte generativa, mas, assim, inicialmente, aquele leilão era para ser assim, um valor fixo, né, que estava na casa dos 2,5 etéreos. Mesmo assim, considerando 1.000 unidades, a gente chegaria aí quase a 5 milhões de reais, né? Mas 2 dias antes eu arrisquei tudo, fui no tudo ou nada, né? Entrei em contato com o Jeff Davis, que é o fundador da Artblocks, e sugeri para ele que a gente fizesse no modo Dutch Auction, né? Que é o leilão holandês reverso, que na altura estava assim, meio que sendo testado, né? Estava em laboratório. Aí ele falou, vamos ver, né? Aí, ok. Aí no dia seguinte ele mudou o que estava já programado, entendeu? Ele transformou o leilão da Mônica num leilão reverso, né? Que tipo assim, funciona de cima para baixo. Por exemplo, começa com um preço inicial de tipo 10 etéreos e vai baixando de tantos em tantos minutos. Aí saiu tudo a um preço médio aí entre 3 etéreos e meio a 4 etéreos, e foi aquela explosão que eu acho que aí foi um dos maiores cases aí de um artista na América Latina. Pelo menos na época, Byron, o Ethereum estava valendo quanto? 3,0, 2 meses depois ainda chegou a 4,5, 4,6, ou seja, ainda o valor, se fosse precificado 60 dias depois, ainda chegaria a 45 milhões de reais. A gente tem essas histórias, né, de NFTs valendo milhões, mas você acha que o que tem sido lançado ultimamente consegue ter esse tipo de sucesso que a gente viu com Bored Ape, até com CryptoPunks, CryptoRaças, as próprias obras da Mônica Rizzoli, enfim, ainda dá para fazer tanto dinheiro assim com NFT? Então, assim, eu acho que, na verdade, o fator, né, digamos assim, do volume financeiro envolvido nesses lançamentos é um parâmetro, é óbvio, ele chama atenção, ele mostra a pujança e as perspectivas desse mercado, mas eu acho que isso está muito atrelado a uma espuma do momento, né? Acho que a gente está indo num processo muito hypado, né? Eu considero que, assim, um processo de maturidade do mercado, né? A gente vai entrar aí, digamos, talvez para uma faixa de valores assim, mais sustentáveis, mais de acordo com a realidade do mercado. Isso foi uma grande novidade. É natural que aconteça esses casos, é natural que, por exemplo, uma coleção como CryptoPunks ela tenha um valor percebido, porque foi uma das primeiras, né? Mas, assim, a tendência é que o mercado ele amadureça. A tendência é que o mercado, né, ele comece também a valorizar conceitos bem amarrados, processos de pesquisa. É o que acontece, né, enfim, em todas as outras linguagens artísticas, na academia. É natural, vai seguir esse mesmo caminho, né? E vai ter, digamos assim, consensos, né? Mais consensos, né? Estabelecido entre diversas partes, né? E quando eu digo consenso, não é a opinião crítica, que eu acho que isso não vai, assim, talvez isso mude um pouquinho para esse segmento
mas eu acho que vai ter, assim, enfim, uma análise de produção relevante conceitualmente, artisticamente e em termos de importância do que está sendo produzido. E nesse sentido, você acha que a chegada dos NFTs assim, fez com que o cenário das artes mudasse de alguma forma? Ou, enfim, é só uma nova forma de financiar a arte e os artistas? Então, eu acredito que é uma nova ferramenta, né? O NFT ele não vai... olha que assim, eu estou sendo bem, tipo assim, fora digamos assim, tirando o meu chapéu, né? Porque, afinal de contas, eu fui a primeira agência de criptoarte aqui no Brasil. Mas eu vou olhar com um olhar lúcido, né, e esclarecido sobre a questão, né? Eu não vou pontuar apenas assim sobre a emoção e sobre o que eu faço, sobre né, digamos, o meu business, né? Mas eu vou olhar assim com um aspecto bastante racional. Não, o NFT não veio para canibalizar nenhuma outra linguagem, nenhum outro formato artístico. É mais uma ferramenta, mas é uma ferramenta que está assim, adequada ao recorte da produção artística contemporânea, né? Porque assim, se a gente pensar, durante muito tempo, os artistas digitais eles estavam alijados do mercado de arte, né? Porque era difícil você convencer alguém que um JPG, um arquivo JPG era uma obra única, né? Ela poderia ser assim facilmente replicada às centenas, né? Então, a partir do momento que você tem aí a blockchain, né, que possibilita você fazer o contrato inteligente e acaba criando esse selo digital de autenticidade, né, e possibilita que esse artista ele possa transacionar, vender a obra dele, aí sim, ele que ficou alijado do mercado, ele passa a entrar também dentro do mercado de arte como um todo. Então, assim, é uma manifestação que já existia há muito tempo, né? Só que faltavam as ferramentas adequadas, né, para ele poder ser inserido nesse mercado. E assim você traz gente talentosíssima, né, que às vezes precisava trabalhar na área de design, precisava trabalhar na área do audiovisual, porque ele não tinha como estabelecer essa relação de poder expor o trabalho, poder vender o trabalho dele. Até tinha, né? Mas entre nós, né? Eu acho que não faz sentido nenhum você imprimir uma obra de arte digital e assinar aquela obra. Não, assim, não é conectivo, não faz muito sentido, né? Então, quando você pode legitimar um arquivo digital artístico como uma obra de arte e você pode precificar isso, pode valorar isso e dar as ferramentas para que esse artista ele possa viver disso, vender o trabalho dele, aí sim, eu acho que foi a grande magia, a grande disrupção do que o NFT possibilitou para essa classe de criadores, né? Inclusive, pensando nos NFTs, como eles estão hoje, acho que tirando o uso deles em perfil, né, imagem de perfil de rede social, acho que o metaverso vai possibilitar que essas obras elas sejam exibidas de uma maneira diferente. Como que fica essa relação entre NFT enquanto obra de arte, aí pensando música, imagens, outras, sons, vídeos, enfim, objetos 3D, como que fica essa relação, né, dessas artes dentro do metaverso? Então, como você disse, assim, eu acho que ali o metaverso é um ambiente perfeito para ser esporte digital, né? E, assim, nesse momento, né, existem algumas limitações técnicas que vão sendo superadas, porque a gente está na infância do metaverso, né? Então, assim, eu acho que assim, vai ter um momento que você vai começar a ter a possibilidade de trabalhos coletivos sendo criados em tempo real por pessoas que vão estar, enfim, em diferentes regiões geográficas, né? Mas vão poder trabalhar ali naquele ambiente digital dentro do metaverso. Isso vai se aplicar em performances, o nível de interação, o nível de realismo, tudo isso vai sendo desenvolvido a ponto assim, de você chegar a novas camadas sensoriais, né? Porque, assim, óbvio, né? A fisicalidade, né? Ela cria alguns limites para a gente, limites biológicos, né? Agora, imagina o que você vai poder fazer quando você ter assim, estímulos e possibilidades de ter novas camadas de interação, sensação e fruição dentro de um ambiente virtual, Vai ser né? incrível, né?
Porque aí vai entrar até neurobiologia aí envolvida, aí, entendeu? Usando sinapses, usando, enfim, um tipo de conexão orgânica, né? Parece maluquice o que eu estou falando, né? Mas entre nós, há alguns anos atrás, também seria maluquice falar o que está acontecendo hoje dentro dos metaversos. Então, eu acho que a minha previsão é que o espectro sensorial do ser humano ele vai ampliar dentro do metaverso. E daí, obviamente, você vai ter um novo tipo de relação com a arte, com a música e com tantas outras manifestações, assim, digamos, culturais, né? Acho que você vai ter novos mecanismos de fruição ali dentro. Com certeza, o digital ele acaba expandindo, né, o que a gente tem enquanto potencialidade e possibilidades sensoriais. Mas, Barão, assim, para a gente finalizar, pensando no Brasil, como que tem sido a penetração dessas ideias, né, do NFT em si no mercado artístico aqui? Tem dois caminhos aí para a gente fazer essa análise, né? Vamos aí pelo caminho dos artistas, né? Eu acho que existe um grande interesse. Cada dia novos artistas me procuram, né, para aconselhamento, para trocar ideias. Então acho que esse é um parâmetro importante aí como resposta, né? Ou seja, o interesse em conhecer, em saber mais sobre as ferramentas e potencialidades é cada vez maior, né? E, por um outro lado, a gente tem, digamos, o mercado mais tradicional, né? Eu digo isso porque eu tive a coragem de participar, né, de ser uma das primeiras galerias aqui, pelo menos da América do Sul, né, a expor numa feira de arte, né, que no caso foi a Arte em Rio. Então, assim, foi muito bem recebido, mas muita curiosidade, muita gente sem saber exatamente o que era aquilo, né? E, no final, depois também fazendo outras feiras, eu fiz São Paulo, a Arte Sampa, depois participei também da SP Arte. A conclusão que eu chego é que ainda vai levar um pouco de tempo para que os colecionadores tradicionais eles migrem, né, para esse novo formato de criação, né? Eles ainda estão aqui naquele processo de um pouco de observação, né? As galerias ainda estão tentando entender ainda todo o processo, e o público também, assim, ainda o público que não é muito ligado à inovação e tecnologia, ainda está tentando entender esse processo todo. Então, assim, baseando, né, já realmente no que já acontece com outros tipos de atividades, né? A gente sempre vê que demora um pouquinho para pegar aqui no Brasil. Eu acho que a gente ainda tem aí uns 18 meses ainda para a coisa pegar aqui no país, né? Tanto é que, assim, abrindo aqui, sendo transparente com as minhas estatísticas, né? Mais de 92% das minhas vendas, né, dos meus artistas são para o exterior, né? Então, acho que isso diz um pouquinho, né, do momento que a gente está passando no Brasil. Mas é um caminho sem volta, não tem como mudar as perspectivas de que cada vez mais os ativos artísticos digitais eles vão ser valorados, vão ser reconhecidos e vão ter espaço, né, no mercado de arte brasileiro. Já visto que recentemente a gente fez uma doação para o Museu de Arte Contemporânea lá de Sorocaba, de um NFT. Né? Sensacional. Eu acho que isso é muito interessante porque, pensando no mercado tradicional de arte, quando a gente pensa em arte contemporânea, não vem, né, essa arte digital, essa criptoarte na cabeça. Eu acho que isso está mudando rapidamente, né? Acho que a gente já consegue perceber que o contemporâneo mesmo é exatamente isso que esses artistas estão fazendo, né? Com certeza. Você vê, a própria Sotheby's, a Christie's, elas se renderam. Inclusive, semana passada, teve um leilão, né, específico, né, não apenas de criptoarte, mas de arte generativa, né, e tinha obras ali com lance mínimo de $700 mil, inclusive de artistas que foram lançados na Artblocks. Sensacional. Byron, obrigada pelo papo. Espero que a gente continue isso fora desses metaversos. Sim, obrigado aí pela oportunidade, né? E um grande abraço aí para
todos vocês. Obrigada, Myron. Até mais. Agora a gente vai se aprofundar um pouco nas outras potencialidades dos NFTs, conversando com Marcos MPC, do CryptoRastas, uma das coleções de NFTs brasileiras com maior comunidade e sucesso no mundo. Marcos, obrigada aí por ter aceito conversar com a gente. Queria já começar essa entrevista e pedir que você explicasse um pouco como funcionam os NFTs, principalmente quando está atrelado ao universo das artes. E também, né, se o NFT, né, essa tecnologia aí para se fazer coisas, como que ela se aplica também em outras áreas para garantir a autenticidade desses itens. Valeu, Rita, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Eu gosto de falar que eu não gosto de explicar NFT como muita gente faz falando da sigla, porque hoje em dia as pessoas escutam música, veem imagens e não ficam perguntando o que é MP3, o que é JPEG, o que significa cada palavra. Então eu gosto de falar direto a aplicação. O NFT é uma tecnologia que, como você falou ali, ajuda a certificar que um objeto digital ele é original e único ou tem um certo número de cópias. Esse certificado é feito através da tecnologia blockchain, que é a mesma que é usada para as criptomoedas, por exemplo, né? Só que no NFT tem esse lado de ser único, então as moedas elas podem ser trocadas uma pela outra, é a mesma coisa, né? Agora, um NFT, cada arte é única. Então, assim, para a arte realmente se encaixou muito, muito perfeitamente, né? Principalmente para os artistas que trabalhavam com arte digital e não tinham como comercializar a arte deles se não fossem, talvez, imprimir e assinar e tentar fazer alguma coisa desse jeito, mas não é o lugar natural dessa arte, né? Ela sendo digital. Então, para a arte, pegou muito bem a tecnologia. E, na verdade, assim, ela pode ser muito usada para muito mais coisas além da arte, porque esse certificado, na verdade, é chamado Smart Contract. É um contrato inteligente. Então, ele é um programa em cima do blockchain que pode executar tarefas automaticamente. Então, isso pode ser usado para diversas finalidades aí. Ah, legal. Acho que uma das coisas que as pessoas ficam sempre perguntando, né, é a questão da escassez, né, e como que os NFTs, eles acabaram, como você mesmo explicou, né, colando muito fortemente com a arte, porque é isso, né, a arte, ela é uma coisa escassa e única. Como a gente está falando aí de um arquivo digital que a gente pode reproduzir facilmente, né, copiar facilmente, se a gente for pensar na plataforma OpenSea, que é um dos maiores marketplaces aí de NFTs, 80% é cópia ou spam, né? Como que fica essa questão da arte digital, dessa facilidade também para copiar esse arquivo, apesar do NFT estar linkado, né, com essa certificação, como que fica, né, esse universo das cópias e como que a gente consegue distinguir? Apesar de ter a certificação, a gente sabe que, né, esse universo é muito difícil de ser controlado. Eu gosto também muito de comparar com as coisas que existiam já no mundo físico há muitos anos. Assim, eu acho que esses conceitos, quando a gente coloca no digital e mostra dentro da novidade do NFT, do blockchain, parece que é tudo novo, mas se você parar para pensar, falsificação na arte tem pra caramba aí, né? Um monte de pinturas perfeitas e vendidas e até mais difícil até de você confirmar se é real ou não. No blockchain, você vai saber pelo link, né, que vem ligado com a arte, a procedência, e é público, é para todo mundo. Qualquer um pode ver. Por exemplo, eu posso também, por exemplo, hoje em dia que a gente usa muita, né, se você quer se mostrar, né, a galera quer se mostrar, usa muitas redes sociais. Eu poderia estar aqui com um Rolex aqui no meu braço falso, você não quer saber se é real ou não. Mas se eu postar um NFT e tiver o link ali, por exemplo, como hoje em dia já tem no Twitter e vai começar agora no Instagram, né, que você pode botar ele verificado no Instagram, vai ter o link lá do blockchain, você vai clicar, vai ver a procedência, né? Claro, tem que entender um pouquinho ali como é que é a linguagem disso, mas é bem na cara, é bem simples e é fácil de ver a certificação. Outra coisa que eu gosto de um exemplo que eu gosto de falar é que o Andy Warhol, né, que é um artista histórico aí, que começou com a pop art, ele fazia várias cópias das artes dele, em serigrafia, né, só que ele só assinava algumas. Então, hoje em dia, tem obras dele que não estão assinadas que não valem praticamente nada, só vale as que estão assinadas. Então, tipo, é a mesma coisa de um NFT copiado com
com right-click save, que o pessoal chama, copiar com o botão direito e salvar, você pode salvar lá a imagem do Bored Ape, mas você não vai conseguir vender essa imagem por $100 mil, porque não está ligado à autenticidade, né? E tem a questão da comunidade também, né? Você que é aí um dos criadores do CryptoRasta, queria que você falasse a importância dessa comunidade no universo dos NFTs, porque eu acho que para as pessoas, no geral, fica muito em cima da imagem. E eu vejo o real valor, né, na comunidade muito mais do que essa imagem digital em si. Como que fica isso? Queria que você falasse um pouco da importância da comunidade quando a gente fala de NFT. Eu acho que a imagem em si ela tem um valor como arte, como, né, um quadro na parede ou uma arte contemporânea, uma instalação, né, tem o seu valor por si só, né? Mas o NFT, como ele está ligado a esse smart contract, ele pode ter muitas outras funções e as coleções como o CryptoRasta, né, que são várias imagens diferentes, a gente tem 10 mil imagens diferentes criadas com a ajuda de código generativo. Então, cada pessoa compra uma arte diferente dentro da mesma coleção, isso cria esse senso de comunidade. E principalmente no caso, aqui está o nosso exemplozinho, né, do CryptoRastas, é um skate que a gente está lançando agora, ele vem junto com um NFT, e só quem pode comprar esse skate limitado é quem já tem um CryptoRasta. Então, é esse senso de fazer parte de um grupo, de uma família praticamente ali. As pessoas começam a usar essa imagem, por exemplo, nos seus perfis, no Twitter, no Instagram, e a partir daí começa a ter alguma coisa em comum com a outra, elas começam a seguir uma outra, viram amigos, descobrem coisas em comum, fazem negócios, né? Vão em eventos da comunidade, que a gente cria também eventos físicos, eventos no metaverso. A gente está desenvolvendo diversos outros desdobramentos, né? Sempre está fazendo isso, porque é um trabalho contínuo, não acaba, faz o trabalho, vendeu a arte, acabou ali, sabe? Tem um trabalho contínuo de manter a comunidade, de manter desdobramentos do trabalho ali. E, Marcos, essa geração artificial de escassez, né, que é possível, inclusive pela tecnologia da NFT, a gente pode dizer que ela vai um pouco na contramão de uma cultura muito forte, né, da internet, que é o copyleft, né, a questão do código aberto, de democratizar o acesso, inclusive o acesso, né, aos códigos-fontes, e a gente vê que o NFT ele vai, né, exatamente no sentido contrário. Você não teme que a reprodução da lógica de funcionamento do mundo físico, né, essa questão da escassez dentro dos universos virtuais, ele pode limitar, de certa forma, o potencial dos NFTs, né, principalmente quando a gente fala de arte e outros processos criativos? Não, eu entendo que a princípio parece contraditório, mas eu acho que eles se complementam, sabe? Porque da mesma forma que você vai no museu e tem lá peças que são caríssimas e você não pode levar para casa, mas ele é democrático para todo mundo olhar, né? Para todo mundo ver, ninguém precisa comprar o NFT no sentido de ver a arte, né? E assim, cada coleção vai entender o seu tamanho. Se eu achar que minha coleção é para milhões de pessoas, eu posso fazer milhões de cópias do meu NFT. É só entender o tamanho de cada projeto. Mas eu acho que é muito interessante a gente também pensar que é uma nova fase da internet, é um amadurecimento. A gente passou pela, né, a primeira fase da internet, que o pessoal chama Web 1, teve a Web 2, e a gente está chegando na Web 3. A Web 2 ela veio com essa falsa sensação de democratização, mas no final, quando tudo parece de graça, tem alguma coisa escondida ali atrás. Nada é de graça, você acaba sendo o produto, né, que falam. Se é tudo de graça ali, na rede social, você está vendendo alguma coisa para eles, que é os seus dados, né? Então, a Web3, ela cria esse senso de propriedade. Isso não vejo como uma coisa egoísta, sabe? Não acho que não é uma coisa... eu acho que são outros paradigmas, não dá para comparar com capitalismo, socialismo ou outras coisas, sabe? Eu acho que é um outro paradigma que a gente tem que pensar, não dá para a gente encaixar isso exatamente nos paradigmas que a gente tinha antes.
E no caso, assim, essa especulação que teve, né, quando começou essa onda dos NFTs, a gente viu, né, vários NFTs sendo vendidos aí por milhões de dólares. A gente teve até o caso de uma artista brasileira que acabou vendendo em pouquíssimos minutos, né, uma quantidade absurda. E isso, de certa forma, destoa um pouco do que a gente entende pelo processo criativo, arte, o artista. Como que você vê, assim, essa questão dessa especulação que está em torno dos NFTs, e se você acha que isso daqui a pouco vai acabar de certa forma e vai se estabilizar quando as pessoas entenderem melhor essa tecnologia e tudo que dá para se fazer, né, em torno não só da peça em si, né, da arte em si, mas como criação de projetos mesmo. Voltando ali a falar, no mundo da arte já existia valores absurdos que qualquer uma pessoa ficar abismada quando vê, esse quadro foi vendido por 100 milhões de dólares, você fala, mas por quê? Então, acho que se um quadro pode ser vendido por 100 milhões de dólares, por que uma arte digital não pode ser, né? Então, acho que não é... a contradição não nasceu com os NFTs, assim, acho que isso é uma coisa antes. E também tem a questão de cada tipo de artista, de cada tipo de arte. Não, eu acho que às vezes é um erro da mídia que só fala dos NFTs vendidos por milhões, quando existem vários outros projetos de artistas independentes que estão vendendo por preços, né, acessíveis e democráticos. Assim, tem vários tipos de projetos que podem ter vários tipos de funções, de públicos-alvo. Eu gosto de colocar o outro contraponto, por exemplo, na música. Para você viver hoje de música, o cara tem que ter milhões e milhões e milhões de plays no Spotify e ele vai ganhar alguns R$1.000 ali, não vai realmente viver daquilo. É praticamente impossível o cara emplacar tantos hits de milhões para conseguir viver da sua arte, né? Teria que fazer muitos outros shows, muitas outras coisas para complementar o orçamento. Um artista hoje underground, né, com alguns fãs, ele pode fazer 1.000 cópias de um NFT dele, vender e receber muito mais do que ele teria com milhões de plays no Spotify. Então, assim, é como eu falei, depende do artista, depende do público, depende do caminho que ele quer seguir, assim. E nesse sentido, Marcos, você acha que o NFT, de certa forma, ajudou na democratização da arte? Pensando aí arte, né, não só a arte generativa ou aquela imagem, né, o JPEG, mas como você trouxe mesmo, né, a música, vídeo, né, renderização, objetos 3D, enfim, você acha que o NFT tem esse potencial de democratizar aí a arte para as pessoas que não estavam muito nesse circuito, inclusive ajudar a promover os artistas e fazer com que eles, né, gerem renda de uma forma independente? Cara, eu comecei nesse mundo do NFT ano passado, né? Quando eu sempre fui muito ligado a tecnologias, a como as tecnologias afetam a cultura. E aí eu descobri os NFTs. E no primeiro mês que eu comecei a trabalhar com NFT, já foi assim uma revolução para mim. E nessa época eu ouvi não lembro agora quem foi, mas um cara na comunidade de arte brasileira falando que também, assim, tô há não sei quantos meses no NFT e eu nunca vivi tanta arte na minha vida toda. Se você ficar olhando ali, às vezes, o Instagram, né, que é milhões de imagens, a gente passa assim, né, é tão rápido, as imagens não tem muito valor, mas quando você, é meio contraditório, mas quando você tem um preço, você pelo menos para olhar e tenta, por que isso custa isso, né? Você tem que dar uma atenção um pouquinho maior. Sensacional, Marcos. Muito obrigada pela entrevista. Espero que a gente possa continuar essa conversa em outros universos. Com certeza. E metaversos. Com certeza. Obrigada. O MetaCast CNN vai chegando ao fim. Obrigada pela companhia e não perca o próximo episódio. A gente vai falar sobre moda digital e os novos limites do corpo na Web3. Com a minha apresentação, Rita Vu, esse podcast foi produzido pela Maremoto para CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Rita Vu e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weiber e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Manuela Menezes. Você também pode ouvir o MetaCast CNN no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.